Com toda a igreja. Amém, queridos? Amém. E nós seguimos adorando a Deus. Vem orar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Iniciando esse culto. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus é fiel, né? Por nos conceder mais um dia, mais uma noite estar aqui, né? Na casa do Senhor, né? Aleluia. Deus tem cuidado dos mínimos detalhes das nossas vidas, né, irmãos? O inimigo se levanta, mas ele levanta para cair, né? Aleluia. No domingo, o culto aqui foi uma bênção, né? Quando eu cheguei em casa, minha filha reclamando de dor de cabeça, depois já começou a espirrar e fazendo tanto sangue pelo nariz. Quando foi a madrugada, foi fazendo tanto vômito, né? E só pela misericórdia de Deus, quando ela foi tomar banho, levou um escorregão, irmãos, mas ali eu vi a mão de Deus, né? Glória a Deus. Porque se ela tivesse caído de costas, ela tinha batido a cabeça no vaso, né? Mas nosso Deus é fiel, né? Acho que vale a pena nós estar aqui, né? Às vezes nós falamos, ai meu Deus, eu estou indo para a casa do Senhor, não estou ouvindo nada, acontecendo nada, mas não sabemos nós que Deus está cuidando da nossa vida. Então vale a pena nós estar aqui, né? Vamos orar a Deus, né? Por mais esta noite. Soberano Pai eterno, meu Deus, diante da tua presença, Pai, estamos aqui, Senhor, para te louvar, te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concedeu, meu Deus. Neste momento, Pai, eu apresento cada vida dos irmãos que se faz presente aqui nesta noite, meu Pai. Que o Senhor visita cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Visita aqueles que não veem, Senhor, que está enfermo, Pai. Vai lhe de encontro, Pai, com a Heloísa, que está enferma, Pai, ali naquele hospital, Senhor. Vai repreendendo todo espírito de enfermidade, meu Pai, que está assolando o teu povo, Pai, para não vir para a tua casa, Senhor. Meu Deus, tu me apresenta aquela criança, Pai, a Ana ali, Senhor, que está como diz, diabetes, meu Pai. Que o Senhor possa lhe visitar aquela criança, meu Pai, dando condições para os pais dela ter cuidando da saúde dela, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está provendo, meu Pai, porque tu és um Deus poderoso, meu Pai. Oh, Jesus, toma a direção aqui neste mundo, meu Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos os poderosos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmã Dani, louvando a Deus. Dos louvores da harpa. Com toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. Salve, irmão, papai do Senhor. Amém. Aleluia. Cantar o hino de número 26. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e a rua de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso. Aleluia, Deus. Ver o rio da vida e Glória. cuja margem julgada de rio são a glória de nosso Jesus, a bela perfeita aurora. Foi Deus mesmo a iluminar e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a deixará de meu ar e das apados de harmonia ao passar o Jordão de humilhar, mesmo em dores que levam à morte, sem
fiel verdade. É glorioso pensar na grandeza, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar a riqueza? Quem espera os salvos ali? Os encantos do mundo não podem buscar essa glória de além. Não planeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia! Vamos cantar o hino de número 61. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomara conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Tem cuidado, Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomara conta de ti. É teu amado pastor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Pois tem cuidado, Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomara conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus toma conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Tem cuidado, Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomara conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomara conta de ti. Glória a Deus, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Pois tem cuidado, Deus de ti. E assim, Maravilha. Ficamos de pé, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 2. Atos 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Aleluia. Atos 2. O Senhor tomará conta de ti. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Aleluia, Jesus. Temos que pedir a Deus graça, né, assim, para podermos estar Glória a Deus, aleluia. na vigilância, né, irmãos? Aleluia, Deus.
porque o diabo não está de brincadeira. Lá no Nordeste, agora, esse final de semana, um jovem se batizou nas águas. E lá no batismo ele fez uma declaração com a sua mãe, tão linda, né? Emocionante. Mas quando o jovem se batizou pela manhã, ele chegou em casa à tarde, ele acabou assassinando a sua própria mãe. O negócio está sério. Tinha acabado de se batizar, né? E o diabo faz isso, aí fica os questionamentos, rede social bombando com isso. Mas tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar atentos, né, irmãos? Porque se nós dá lugar a Deus, Deus usa. Mas se dá lugar ao diabo, o diabo usa. Então, essas coisas nos fazem refletir muito, né, irmãos? Amém, queridos irmãos? Amém. Atos 2, versículo 1 ao 13. Quem achou, diga amém. Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Macedônia, e Judeia, e Catabocia, e Ponto e Asa, e Frígia e Pafia, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e crentes e aves, e todos tememos, ouvindo a nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isso quer dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mortos. E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Aleluia. Quem não conhece o Espírito, ele zomba, julga, Aleluia. e fala mal. Meu Deus. Irmão. Aleluia. Começou aqui, está até hoje, né? Interessante que a promessa veio de repente, irmão. Eles estavam orando, não sabia a hora, não sabia o momento. O Senhor Jesus só determinou: fica lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito. Glória a Deus. Aleluia! Uma turma de crentes só salvou 120 crentes orando, Aleluia. buscando a promessa do Pai. Eita glória! Nem todo mundo aguenta esperar a promessa. Não é para qualquer um não, viu, irmão? Eita glória! Ai, está demorando muito, aí sai fora, não quer saber mais. Mas quem fica, o de repente de Deus acontece. O nome do Senhor, meu Deus! Eita glória! Só quem crê que o de repente vai acontecer na tua vida. Alabarachura, alabacia. Oh glória! Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmão? Vamos estar orando, né? Vamos estar orando. A Heloísa está no hospital com a irmã Eliane, amém?
ela está tendo uma febre muito alta, Heloísa, né? E ela está lá esperando que os médicos assim atendam ela. Mas nós cremos que através dessa oração, os médicos, Aleluia. vai lá agora. Aleluia, O nome Jesus. do seu Deus será glorificado. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Orar por uma prima, né? O filho da primo, né? Primo da minha esposa está com a filha há 5 anos de idade, irmão. 4 anos, né? 4 anos, 10 meses, já está com diabetes. Irmão, é sério, hein? Irmãos, já está com diabetes. Essa diabetes não se pode dar, não, irmão. Vamos vigiar. Não tem essa de orar, não. Nós vigiar no açúcar, viu? Aí nós comemos um monte de açúcar, né? Aí pega, né? Deus me pega diabetes e fala, pastor, ora por mim. Deus já está avisando, vigia, né? Eu, né? Principalmente eu, os irmãos, vamos vigiar, irmão. No açúcar, né? Não tem essa, eu vou comer açúcar, depois Deus vai me curar. Vai nessa, não. Não tentarás o Senhor teu Deus, amém, irmão? Vamos vigiar no açúcar, vigiar na gordura, né, irmão? De tudo, né? Eu sou difícil, irmão, comer carne cozida, né? Eu sei que eu tenho que vigiar nessa parte, tá vendo aí? Mas comer muita coisa, né? Quando tá novo, não tá sentindo nada, né, irmão? Mas uma hora a fatura vem, né, queridos? Então temos que ser cientes, amém, irmãos? De todas as coisas, irmão. Vamos vigiar, vamos procurar comer mais verdura, fruta, né? Em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Pai venha a ser glorificado, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Nós crentes, irmão, nós temos um mal. Que mal, pastor? É que nós escolhemos as coisas erradas e depois nós oramos a Deus, né? Para que Deus venha corrigir. Não é assim, irmão? Muitas coisas a gente pode evitar, irmão, né? Mas nós escolhemos, mas dá errado, né? Mas vou tentar sorte. Sabe o que é errado? Dá errado em muitas escolhas. Aí depois nós oramos, meu Deus, me ajuda, conserta, né? Mas muitas coisas nós podemos evitar, meu irmão? Então vamos ficar atentos em tudo na nossa vida, em tudo. Amém, queridos irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Mais um pedido de oração? Mais algum? Amém. Amém. Vamos abrir orar a Deus com toda a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesse momento, Senhor, já quero te agradecer, meu Pai, pelo louvor entoado, Senhor, aqui na tua casa, meu Pai, por a tua presença, meu Pai, eu creio que já está aqui nesse lugar, meu Pai. Deus poderoso, aqui está, Senhor, os pedidos de oração dos teus filhos, Senhor. Pai, eu não conheço, Pai, a necessidade de nenhum, Senhor, mas o Senhor conhece, meu Pai. Deus, vai ali, meu Pai, naquele hospital, Senhor. Põe a tua mão sobre a vida da Heloísa, Senhor. Porque, Senhor, tu é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor faz, Pai. O Senhor confunde a medicina, meu Pai. Deus poderoso, vai ali também, Pai. Eu encontro, Pai, da irmã Mara, Senhor, que fez uma cirurgia, Senhor, e está se recuperando, meu Pai. Deus poderoso, se o Senhor quiser, o Senhor faz, meu Pai, porque o Senhor dono da prata, o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da enfermidade, Senhor. Se o Senhor ordenar, meu Pai, sair a enfermidade vai sair, meu Pai, em teu nome, meu Pai. Deus abençoa, meu Pai, também, meu Pai, a vida da Alice, meu Pai. Oh, Pai, nós queremos te agradecer pelo livramento sobre a vida da tua filha, meu Pai. Deus poderoso, abençoa, meu Pai, as crianças, meu Pai. Abençoa a minha neta Mariana, Senhor. Oh, Deus poderoso, quero te pedir também, meu Pai, pela vida, Senhor, dos membros dessa casa, meu Pai. Pai, envia pessoas, meu Pai, comprometidas, meu Pai, com a tua palavra, meu Pai, com amor,
assim agradeço a minha oportunidade e as palmas do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu acabei esquecendo, o irmão Vivaldo mandou apresentar a sua filha, que está completando mais um ano de vida hoje, né? Mas no final do culto a gente apresenta, né? A Ruth, né? Está completando um ano de idade hoje, amém? Vamos, Paulina, tem um louvor aí? Glória a Deus. Amém? Então, nesse louvor vamos recolher os dízimos e oferta da casa do Senhor, amém, irmão? Contribui com amor, contribui com alegria para a casa do Senhor nessa noite. Eita, glória! Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória, glória, glória. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Tu és fiel, Jesus. Tu és poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Esse Aleluia. Deus é perfeito. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo. Meu Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmo 577. Aleluia. 577. Em fervente oração, venho ter oração na presença de Deus derramar. Oh, glória! Mas só posso destruir porque está perdido quando tudo deixar ignorar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser encontrará. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar de faltar. Maravilha de amor e para o Senhor atendendo a oração que aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar de faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser encontrará. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Aleluia, Deus. Quando tudo deixar de faltar, se orares por ele, Oh, aleluia, vem o Deus. teu coração, Glória a Deus. e a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir. Aleluia. Tua alma se abriu quando tudo deixar de faltar. Quando tudo perante o Senhor
de ver. Teu Senhor tem poder quando tudo deixar faltar. Glória a Deus. Quando tudo, aleluia, o Senhor estiver e todos só reclama de ver. Aleluia. Meu Senhor tem poder quando tudo deixar faltar. Aleluia, Deus. Queremos sair com a oportunidade de afirmar o nome ao Senhor. Deus. Se colocamos de pé, irmão, pastor Geraldo orando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ô glória! Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém, amados? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada louvor entoado, pelas orações que foi feita neste lugar, ó Pai. Agora nós queremos te pedir, meu Senhor, nessa noite, ó Deus, Pai, toma, Senhor, torna cativa a nossa mente, meu Deus, aleluia, Senhor, em direção ao teu ensino, ó Pai. Para onde a glória do seu nome, usa o teu servo, como o Senhor tem usado, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, te palma, louvo o nome santo do Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Leia Glória do a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Gênesis Deus. capítulo 1 e o versículo 2. Oh, Aleluia, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Já achou, né, irmão? Não é possível, Amém, né? Jesus. Ô, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, Jesus. Podeis aceitar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E atentai-vos para a palavra do Senhor nessa noite. Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, fica demonstrado que o Espírito Santo, ele vem atuando neste mundo desde a sua criação. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo, ele já vem atuando. Ele já vem se manifestando. Mesmo quando a terra ainda ela era vazia, não tinha forma, ali já estava o Espírito de Deus agindo e se movendo. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, se nós formos analisar, em certo sentido, nós também somos terra. Aleluia. Porque nós fomos tirados do pó da terra. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis 2:7, o que é que diz? E formou o Senhor Deus, Aleluia. o homem do pó da terra, Aleluia. e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia, Jesus. Então nós somos terra. Está comprovado que nós somos terra. Aleluia. Porque o Senhor formou Deus o homem do pó da terra. Eita glória. Glória a Deus. Então nós somos terra. Nós somos terra. Nós somos terra. Glória a Deus. Antes de Cristo entrar em nós era sem forma e nós era vazio. É verdade. Eu vou repetir. Glória. Antes de nós conhecer a Cristo, nós era sem forma, É bem assim.
Todos os senhores aqui eram sem forma e era vazio. Mas quando nós chegou a Cristo, Ele nos deu o seu Espírito, nos dando forma, preenchendo a nossa vida. Aleluia. E o nome dele sendo glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3:16: não sabeis vós, aleluia, que sois templo de Deus, aleluia, e que o Espírito de Deus habita em vós. Oh, glória a Deus. Então, aquilo que era vazio foi preenchido pelo Espírito Santo. Aleluia! Eita glória! Aquilo que não tinha forma, teve forma através do Espírito Santo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E Ele nos encheu. Ele o que, irmãos? Nos encheu. Aleluia! Do seu Espírito. Oh, glória! Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas vos enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmão, se tu não se alegrar com a palavra, vai se alegrar comigo. Aleluia. Agora, queridos e amados, o Espírito de Deus, ele não se move mais sobre as águas. O Espírito de Deus, ele se move agora sobre as nossas vidas. Eita glória a Deus! Aleluia! No princípio ele se movia sobre as águas. E agora ele se move sobre as nossas vidas. Aleluia! Oh, irmão, que privilégio! É verdade! Quer vejamos? Olha o que Jesus diz em Mateus. Quem quiser procurar, procura aí. Hoje eu deixei tempo para você marcar. Aleluia, Deus. Mateus 7, versículo 37 ao 39. Eita glória. Só provando para os irmãos aqui que o Espírito Santo, ele não se move mais sobre as águas. Ele se move dentro de... Eita, irmão, meu Deus. Irmão, se o crente soubesse o potencial que ele tem, irmão, ele não dava. Eita, irmão, meu Jesus amado. Aleluia. Mateus 7, versículo 37. Ou João, quer dizer, perdão, irmão, eu troquei João 7. João 7, 37 ao 39. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. João 7, para você ver que ninguém é perfeito, a gente troca Deus. Mas é importante nós chegar lá. Eita glória a Deus. João 7, versículo 37 ao 39. Glória a Deus. Eita glória a Deus. Você achou aí, irmãos? Amém. Quem achou pode ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escrituras, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu pergunto para a igreja, nessa noite, o Espírito Santo foi dado ou não foi dado para a igreja? Foi ou não, irmãos? Foi, aleluia. Eu pergunto para a igreja, Cristo foi glorificado, sim ou não? Sim, aleluia. Aleluia, Jesus. Então o Espírito já foi dado para nós. E ele está dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras,
Escrituras: rio de águas vivas correrão no seu ventre. Aqui quer dizer que o Espírito Santo está movendo em nós, movendo em nós, movendo em nós, movendo em nós, movendo em nós. Eu vou me dormir, ele está movendo em nós. Eu acordo, ele está movendo em nós. Você começa a ir para trabalhar, o Espírito está movendo em nós. Você vem para a igreja, o Espírito Santo está movendo em nós, em nós. Então, isso aqui é só para crente, não é para glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor! Nós podemos, dentro da Bíblia Sagrada, aprendermos o mover do Espírito Santo na terra em 3 períodos. Em 3 períodos. O primeiro período, o mover do Espírito Santo da criação até Cristo. Esse é o primeiro período. Segundo período é o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecoste. Terceiro período é o mover do Espírito Santo do Pentecoste até o arrebatar. Então ele não para de mover. Desde a criação até o arrebatamento, o Espírito Santo está movendo. Glória a Deus! Está movendo. Está movendo. Está movendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Então vejamos. Da criação até Cristo, o Espírito Santo ele vai agir por meio de pessoas que Deus levantou para liderar o seu povo, como sacerdote, como juízes, como profetas e como reis. Nesse período, irmãos, o Espírito Santo se manifesta de uma forma capacitando as pessoas para guiar e exaltar o seu povo. Não vejamos que o Espírito Santo ele vai capacitar José a administrar o Egito. Aleluia, Deus! Quem capacita para administrar o Egito a José é o Espírito Santo de Deus. Não foi a sua própria inteligência, não foi a sua própria habilidade, mas foi o Espírito Santo de Deus que estava na hora que eu estou dentro do Antigo Testamento. Ele já está movendo agora. Começamos na criação, ele movendo sobre as águas, agora ele está movendo aqui no Antigo Testamento, capacitando reis, capacitando sacerdotes, capacitando homens para a sua tarefa e para a sua obra. Então o Espírito Santo, escuta isso, ele vai capacitar José lá no Egito, Josué também, mas nós vamos chegar lá. Mas o Espírito Santo vai capacitar José para governar todo o Egito, ao ponto de todo mundo olhar para José e dizer: não, tem algo diferente ali. Aleluia, Deus! Ao ponto do faraó olhar para José e falar: não, tem algo diferente aí. Quando o faraó sonhou o sonho, que ele teve aquele sonho que ninguém soube interpretar, que os irmãos conhecem, ele chamou macumbeiro, ele chamou bruxo, ele chamou tudo que é feiticeiro que tinha no Egito, tudo que é praga ruim ele chamou, mas ninguém soube dar a interpretação do sonho. Aleluia! Mas quando chamou José, chega o Espírito Santo. Aleluia! E não tem nada encoberto que o Espírito Santo de Deus não revela. Eita, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quando José chega diante do rei do Egito, ele fala o que, irmãos? Se não conhece a Bíblia, isso não está em mim, está em Deus. É Deus que dá as revelações pelo seu Espírito. Então, quem tem o Espírito de Deus aí? Eita, glória a Deus! Então, quer ver só que o mundo era cheio do Espírito? E que Faraó vai reconhecer que era cheio do Espírito? Abra a sua Bíblia em Gênesis. Isso, livro do Gênesis, abre aí, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 41 e verso 38 e 39. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu quero lembrar para os irmãos
irmãos, que ninguém, quando você vai achando, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Mas quando chamou José, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou para José. Aleluia! Aleluia! Até Faraó, irmão, endemoniado, teve que reconhecer que José tem o Espírito Santo de Deus. E assim, irmão, até os endemoniados sabem que nós temos o Espírito Santo de Deus. Meu Deus amado. Gênesis 41, 38 ao 39. Irmão, nós já estamos providenciando aí, viu? Nós já estamos, né? Deus está vendo uma bênção aí para nós projetar os versículos aqui, amém, irmão? Amém. Eita, glória a Deus. O Senhor é fiel, amém, irmão? O Senhor é fiel, aleluia. Gênesis 41, versículo 38 e 39. Quem achou pode ler. E disse Faraó a seus servos: Olha aí, irmão. Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha aí. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha aí. Aleluia, Aleluia! Quando ele interpreta o sonho, o Faraó falou o quê? Será que nós vamos achar um varão como este José? Como assim? O que é de diferente nele? O que é que tem diferente em José? Aleluia. Que Faraó está dizendo, será que nós vai achar? Será que nós achamos um varão como este? Aleluia. Como assim, José? Um varão que é o Espírito de Deus sobre a vida dele. Diante dos feiticeiros, diante dos macumbeiros, diante de tudo que não presta, Faraó falou: José, ninguém é tão sábio como tu. Eu vou dar glória. Ele que cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria. Ele tem sabedoria. Porque a sabedoria não vem dele, a sabedoria vem através do Espírito Santo de Deus. Ninguém conhece mais do que o Espírito Santo. O homem que tem o Espírito Santo de Deus é o homem sábio. Eita glória! Tem aí, irmão? Será que ele está aí? Será que ele está ouvindo aí? Hoje o Pai vai nos pregar que hoje vamos ver se ele está ouvindo aí. Tem aí, irmão? O crente cheio do Espírito Santo, ele pode ir para o emprego, ele não pode saber nada, mas se ele clamar a Deus, como dá sabedoria, o Senhor vai e resolve. Eita, glória a Deus. Eu me lembro que quando eu entrei nessa empresa que eu estou trabalhando, eu não sabia de nada. Me colocaram numa máquina já para ser operador, mas eu não sabia nada. Quinta série no couro, sem saber de nada. Eu falei: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria. Eita, glória. Com 15 dias já estava dominando tudo. E o nome do Pai Senhor. Não, o Senhor vai dar sabedoria para a crente aqui hoje. Você tem o Espírito Santo, você sabe. Eu me lembro que eu estava fazendo um seminário. Eu estava fazendo um seminário para obreiros. E o pastor contou um testemunho. Se não me fala a memória, foi na GM, Volkswagen, alguma coisa assim. Que um faxineiro, servo de Deus, trabalhava lá, nessa multinacional. E o faxineirinho está lá, limpando, né, o chãozinho, dando glória a Deus, dando aleluia. É faxineiro, mas é cheio do Espírito Santo. Não é doutor, mas é cheio do Espírito Santo. Não tinha diploma, mas era cheio do Espírito Santo. Aí lá vai, o pastor contando que uma máquina quebrou, irmão. Uma máquina quebrou, chamou todos os engenheiros aqui do Brasil e nada de resolver o problema dessa máquina. E o faxineiro passava todo dia olhando os pessoal lá mexendo na máquina, quebrando cabeça, engenheiro daqui, engenheiro dali.
Chegou até um ponto que eles teve que contratar engenheiros de fora, do exterior, para vir para cá para o Brasil, para consertar a máquina. Eles chegaram e não conseguiram fazer nada. Aleluia. Aí o faxineiro está lá limpando para lá e para cá. Os pessoal de fora, nada de conseguir mexer, nada de conseguir consertar, ninguém, e ele é incomodado, e o Espírito Santo toca nele e fala: pode falar para eles que você sabe arrumar. Aleluia, Deus. Não pensa, pode falar, eita glória, não, quem tem intimidade com o Espírito Santo é diferente. Aí ele limpou no chão, ele chegou no chefe lá: me perdoa o atrevimento, mas eu sei arrumar esse negócio aí. Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aí o encarregado deu risada. Aleluia. Todo mundo zombou dele. Você, faxineiro, arrumar isso? Nós chamamos engenheiro no Brasil, não deu certo. Nós chamamos engenheiro do exterior, não deu certo. Agora tu limpando um chão aqui da firma, tu acha que tu vai consertar isso? Aleluia. Ele falou: eu sei, porque crente determinado tem que falar: eu sei com firmeza. Essa de ficar com medo não, viu, irmão? Eu sei. Agora sai da crente, vai para casa, sai daqui, você sabe. Aleluia, Deus. Mas quando o supervisor foi dormir, Deus incomodou ele. Eita glória! Chama o faxineiro, chama o faxineiro, chama o faxineiro, chama o faxineiro, chama o faxineiro. No outro dia ele falou: faxineiro, tu falou que sabe, vem cá. E a turma dando risada. O pastor contou isso no seminário. E eu creio. Eita glória! Porque Deus dá sabedoria para o homem. Faxineiro, vem cá, tu disse que sabe consertar, arruma aqui. Todo mundo dando risada, zombando. E quando ele chega diante da máquina, ele fala: oh Deus do céu, que dá sabedoria para o homem. Pai querido, Pai amado, desça aqui agora a sabedoria sobre mim. E eu quero arrumar essa máquina. E ele mexeu para lá, mexeu para cá, mexeu para cá. Quando eu penso, viu o barulho do o Senhor é engenheiro dos engenheiros. Eita glória! O Senhor é engenheiro dos engenheiros. O Senhor vai capacitar os engenheiros na construção do tabernáculo. É o Senhor que vai encher o Espírito. É o Senhor que vai encher os engenheiros do Espírito para construir o tabernáculo. Olha aí, irmão. Meu Deus! Pega só. Quem está gostando de aprender, diga glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí. Deus capacitando os engenheiros. Eita glória a Deus. Livro do Êxodo 31. Isso. 31. Verso 1 ao verso 4. Eita glória. Meu Deus. Êxodo, irmão, 31. 1 ao 4. Êxodo 31. 1 ao 4. Êxodo 31. 1 ao 4. Deus dando sabedoria para os engenheiros construir o tabernáculo. Eita glória a Deus. Aleluia. Hoje aqui é nós comer Bíblia, irmão. Glória a Deus, aleluia. Esse mover sem Bíblia não é mover. É, meu Deus, aleluia, Jesus. Esses crentes que dizem que é cheio do Espírito Santo sem Bíblia é fogo de palha. É, meu Deus, aleluia, Jesus. Eu gosto de pular, mas primeiro tenho que passar pela Bíblia. Aleluia, glória. Eita glória a Deus. Xarabacalabaxu. Aleluia, Jesus. Crente que não gosta, irmão. Crente que não gosta de culto de ensinamento não me convence nada. Crente que não gosta de culto de ensinamento, não gosta de Bíblia, eu não boto fé em nada. É, meu Deus, aleluia. E crente que fica disfarçando também no culto de ensinamento que gosta de Bíblia, também não me convence. Esse daí aqui não tem, todos aqui gostam de Bíblia. Os irmãos aqui gostam de Bíblia. Aleluia. É, porque aqui não, graças a Deus eu conheço todo mundo, os irmãos gostam de Bíblia. Aleluia, Jesus. Mas de igreja grande que tem sede, aí os obreiros só vai para querer agradar o pastor, mas não gosta de Bíblia. Não gosta! Eita, irmão, os irmãos aqui gostam, porque vem. Aleluia. Quem achou Êxodo 31, versículo 1 ao 4? Achou, minha esposa? Vai ler? Amém? Pode ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi
Bezael, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, escultar trabalhos. Em outros pratos de bronze para até o 4, viu? Só até o 4, amém? Aleluia. Passou, eita glória. Tá vendo? Aleluia. Aqui o Senhor vai construir o que? O tabernáculo. Então Deus, para sair do jeito de Deus, irmãos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Senão não ia sair do jeito de Deus, sim ou não? Sim. Eita glória a Deus. Irmão, a obra de Deus, deixa eu vou começar. A obra de Deus, para sair do jeito que Deus quer, o homem e a mulher tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! De Deus. Aleluia! Senão não vai. Quando se fala a obra do Senhor, se for pôr a mão para fazer a obra, para sair do jeito do ambiente que Deus quer, tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Até para ir para a igreja. Se for ir para a igreja sem estar cheio do Espírito Santo, vai limpar de qualquer maneira, de qualquer jeito, não está nem com nada. Não é assim, irmão? Eita glória! Mas o crente cheio do Espírito, ele tem que cuidar, ele tem detalhe, porque Deus é detalhista, irmão. Aleluia! Eita glória! Talvez tu não vê o pó que está escondido aqui, né? É Jesus. Não vê. Mas tu chega no Espírito Santo e fala, olha, tem um pozinho ali. Aleluia! Aí tu vai lá, ó. Porque o Espírito te revelou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, para sair do jeito que Deus queria, o tabernáculo, Deus tinha que encher os engenheiros com o seu Espírito. Não bastasse a inteligência dele, tinha que ser cheio do Espírito, e Deus deu sabedoria para ele. Aí o Senhor fala, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, de todo artifício. Para o quê? Para inventar, para fazer invenções e trabalhar em ouro, e em prata e em cobre. Oh, aleluia, aleluia. Moisés, irmãos, Moisés também, Moisés e seus auxiliares na condução do povo de Israel foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Não bastava Moisés ser cheio do Espírito Santo, os seus auxiliares também tinham que estar cheios do quê? Não basta só o pastor estar cheio, irmão. Aleluia, Jesus. Tu também está aqui, está cheio também. Só eu ficar cheio aqui, tudo vazio, eu vou ficar aqui cheio pregando, ministrando, e tudo com a cara de azeda, tudo parecendo que comeu um limão. Irmão, sem entender nada, sem compreender nada, irmãos. Não basta o pastor estar cheio, a igreja também tem que estar cheia. Os obreiros têm que estar cheios do Espírito. Oh, glória! É por isso que na escolha para o ministério tem que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. A escolha para, escuta aqui, irmão, a escolha para o ministério, para ajudar o pastor na obra, na coordenação da igreja, para fazer a obra de Deus, o pastor tem que escolher quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Escuta, não é pelo dízimo, é ser cheio do Espírito Santo. Não é pelo aquilo que ele tem, é se ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje está inverso, né? Em alguns lugares, não é assim? Aleluia, Deus. O pastor é cheio, mas ele fica escolhendo. Verdade, meu Deus. Ele só escolhe quem é dizimista. É, desse jeito, meu Deus. Ele só escolhe quem dá mais dízimo, mais alto. Verdade. Irmão, para fazer a obra tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
chegar para o obreiro e falar, vou te consagrar só porque tu é dizimista. Não. Tem que ter chamado de ser cheio de Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque senão vai dar um trabalho retado na igreja. Porque ele não vai compreender as coisas espirituais e vai começar uma perseguição para o pastor e para toda a igreja. E quando subir e voltar para pegar o microfone e perder a igreja, vai matar a igreja. E todo mundo conhece quem tem Deus na vida e quem não tem. Você conhece ou não conhece? A igreja não é boba, irmão. Eu pergunto para os irmãos, conhece ou não conhece? Quem só notar quem tem Deus na vida ou não tem? Eita glória! Aí você vê um homem cheio de dinheiro, mas vazio de Deus. Fala, eita, aquele ali só está ali por causa da grana. Você vê ou não vê? Mas aqui não tem isso não, viu, irmão? Mas tem uma coisa, o obreiro mesmo não tendo dinheiro, né? Ele tem que cooperar na obra. Tem que dizimar tudo, né? Se não está dizimando, o que é que fala? Perguntei ao obreiro, tu tem chamada, né? O que é que está acontecendo? Olha aí, Jesus. Você não está dizimando, a gente pergunta, né, assim? Se ele falar dificuldade, não estou passando dificuldade, a gente vai compreender. Aleluia. E eu vou deixar de conservar ele? Não. Se é negligência dele que não quer, outra coisa. Mas o camarada não pode, mas tem chamada. Vem pro ministério, Deus capacita, Deus forma, o nome do Pai é glorificado. Essa glória. Aleluia. Então abra a tua Bíblia, Números 27. Oh, glória, aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 18, eita glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eita glória. Aleluia. Ele é fiel mesmo, irmão. Tem crente cheio do Espírito aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não, tu não pode ter um real no bolso, mas tu tiver cheio do Espírito Santo, tu tem tudo. Eu vou falar que eu escuto aí, ó. Abaixando, ó. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer aquela pessoa que fala em línguas, que fica pulando para lá e para cá. Não, não. Porque tem gente que pula e grita, mas não tem caráter. Aleluia! Ser cheio do Espírito Santo é homem e mulher de Deus com caráter. Glória a Deus. Alabatalabachúria. Aleluia, Jesus. Porque a maioria de nós pentecostal julga quem é cheio de Deus, julga quem é cheio do Espírito Santo, porque pula, porque prega e porque louva e porque fala línguas. E muitas das vezes, não estou generalizando, muitas vezes não tem Deus coisa nenhuma. Ser cheio do Espírito Santo é ter caráter. Às vezes o irmão não pula, não fala em língua, não profetiza, mas tem caráter. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes o irmão não pula, não prega, mas quando ele coloca a mão, é que nem José, faz prosperar. Eita glória a Deus, aleluia. Não é assim, irmão? Então não vamos julgar, irmão, né? Mas não estou falando todo mundo, né, irmãos? Porque eu já contei para os irmãos. Meu irmão estava em casa, falando em língua na campanha, falando em língua. No final da campanha, colocou a mão, pum, caiu endemoniado. Tá vendo aí? Porque o diabo ele imita, irmãos. Ele imita. E sabe imitar muito bem. Mas só engana a crente que não conhece Bíblia. Só engana a crente que não tem o Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, é só verdade aqui, eita. É por isso que tem crente que não gosta, né? Eita, glória. Só gosta do reteté. E muitas das vezes não tem Deus na vida. Oh, glória. Mas tem homens e mulheres que marcham no poder, falam línguas, profetiza, porque a igreja não pode deixar de ter os mover de Deus. A igreja não pode deixar de ter os terminar de Deus correndo na igreja. O ministério de profecia tem que ter na igreja. E quanto mais profeta, menos pecado na igreja. Números 27 e 18, achou, irmãos? Amém, Jesus. Pode ler. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito,
e põe a tua mão sobre ele. Então, quem capacitou Josué para a obra? O Espírito Santo de Deus. O próprio Deus falou aqui, irmãos. O próprio Deus está falando aqui para Moisés. Aleluia! Toma para ti, Josué, filho de Nun, homem que é o quê? O Espírito Santo. Aleluia! Então, quem capacitou Josué foi o Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus. Quem capacita a minha vida é o Espírito Santo Aleluia, Jesus. de Deus. Glória a Deus. Quem capacita a tua vida é o Espírito Santo Aleluia, Jesus. de Deus. Aleluia. Eita, Josué foi o quê? Sucessor de... Moisés. E era fácil ser sucessor do homem daquele, irmão? Não. Eita glória. Aleluia! Pela ótica humana não era. Mas o Espírito Santo falou para Josué, eu vou te capacitar. Eu te capacitar. Eita, irmão, é assim. É assim conosco. Pela nossa ótica, meu Deus, eu não sou capaz. É verdade. Mas dentro de nós, o Espírito Santo fala, eu vou te capacitar. Eita glória, eu vou te capacitar. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Eu vou te capacitar. E Deus está dizendo, eu vou te capacitar em todas as áreas. É materialmente, é financeiramente, é espiritualmente, é no ministério. Deus vai te capacitar. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Eita glória! Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não faz, mas Ele faz. Você não consegue, mas Ele consegue. Eita glória! Deus está dizendo assim, como Ele capacitou Josué, Ele vai te capacitar. Eita glória a Deus! Eita glória a Deus! O Espírito Santo de Deus, Ele capacitou os juízes de Israel. Quem capacitou os juízes de Israel foi o Espírito Santo de Deus. Nenhum juiz, escuta aqui, nenhum
Aleluia. Depois que Deus falou comigo, eu não me sinto inferior a Senhor ninguém. Ô, glória! Pode estar o rei do bambambam em cima do altar. Se eu estou lá, não me sinto inferior a ele. Graças a Deus. Porque foi Deus que falou comigo. Aleluia! Uma vez eu subi no altar, irmão, cheio de bambambam. Eu estava me sentindo inferior. Dentro de mim, estava mal no altar. Os homens tudo com ternão, anel no dedo. É, irmãos. Tudo doutor. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas é Deus que coloca a gente nessa. É Deus que leva a gente nessa, irmão. E eu me senti inferior. E o pregador está pregando, e eu mal com aquilo. A mensagem até boa, uma mensagem boa. Aleluia! Mas eu me senti tão inferior. E o pregador pregando, e quando vem aquele mover de Deus na igreja, que a irmã começa a louvar, que o pregador vai louvar, o pregador vem no meu ouvido e fala: assim diz o Senhor para ti. Não me esqueça até hoje. Aleluia! Não se senta inferior a ninguém. Olha aí, irmão. Só ele Deus sabia, irmão. Aleluia, Jesus. Não se sinta inferior a ninguém. Porque eu vou te usar. Tu vai pregar a minha palavra. Tu vai ouvir a minha voz. E tu vai falar para o povo: eita glória! E o nome do Pai vai dizer: eita glória glorificado! Você não é inferior a ninguém. Você não é inferior a ninguém. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você não é inferior a ninguém. Eita glória! Viva, Cláudia, não se sente inferior a ninguém, minha irmã. Você tem Deus. Não se sente inferior, porque essa inferioridade quer te levar para a depressão, irmã. Eita glória! Mas não se sente inferior. Se você tem uma expressão de Deus, você não é inferior a ninguém. Ninguém é maior do que você e ninguém é menor do que você. Essa é a palavra, Pai. Eu estou sentindo Deus aí. Acorda, crente desligado. Deus está na casa. Tem pessoas, irmãos, que entram na depressão dentro da igreja, viu? Porque se sente inferior a outros irmãos. É verdade. Irmão, isso aqui edifica nós, sim ou não, irmão? A vez que está no mover, tu não ouve nada da parte de Deus. Vem o ensinamento ouvir a voz de Deus, né? Mas tem depois. Mas tem, queridos irmãos, pessoas dentro lá, tem pessoas dentro da igreja que se entra no quadro de depressão porque ela se sente inferior. Aí desanima, não quer vir para a igreja, porque está cheio de crente prepotente. É verdade, Deus. Com o rei na barriga. Olha aí. A única que carregou o rei foi Maria. Glória! Na palavra chúria. E eu vou entregar tudo. E tem gente que se acha alguma coisa que é menosprezar um irmão que é mais humilde na igreja. E dentro da igreja não tem essa. Todos nós temos Espírito Santo. Até medida é cada um igual. Eita glória! Teu carro não vale nada aqui, tua casa boa não vale nada aqui, teu dinheiro não fala mais alto aqui, todo mundo aqui é igual. Escute e leva essa para tua casa. O rei da selva é um leão lá fora, mas dentro da arca o leão tem que ser que nem todos os animais. Eita glória! Você tem o valor, você tem o espaço. Não se sinta inferior, meu irmão, a ninguém. Você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Não deixe ninguém te rebaixar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Crente é do alto talão, crente é cheio da plenitude de Deus, irmãos. Aqui naquele louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo o Senhor. Deixe seu complexo e dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
Eu falei para os irmãos que Deus revelou. Agora o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecoste, do nascimento de Jesus Cristo até Pentecoste, o Espírito Santo ele agiu por meio do ministério glorioso de Jesus. Tudo que Jesus fez, irmão, foi por ocasião do seu ministério terreno. Tudo que Jesus fez foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus fazia no seu ministério terreno, ele fazia orientado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que eu falei para os irmãos, o crente tem que fazer tudo na terra orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não se basta só na obra, mas também na tua vida e fora. Você tem que ser orientado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou com saudade de Deus levantar aquelas irmãs cheias de Deus, do Espírito, e bater na casa da Joaquina. Falar: Joaquina, eu vim aqui porque o Espírito Santo me revelou para orar por ti. Ah, Joaquina fala: é verdade, meu, eu estou passando situação difícil mesmo. Foi o Espírito Santo que te revelou. Aí a pessoa ora e o livramento é garantido. É para agora. Jesus foi orientado em tudo, em tudo. Porque primeiro de tudo, irmãos, para a vergonha do diabo, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A prova está na Bíblia, né? Aleluia, Jesus! Mateus, eu vou ler, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada por José, antes de se ajudar, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Lucas vai falar melhor. Lucas 1,35 diz: e respondeu o anjo e disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o Espírito Santo que há de ti de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele teve seu ministério aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Não, o meu ministério, o teu ministério tem que ser que nem de Jesus. Tem que ter a aprovação do Espírito Santo de Deus. Qual é o sinal da aprovação? É o Espírito Santo repousar na tua vida. É o Espírito Santo estar na tua vida. Jesus, irmãos, ele foi aprovado pelo Espírito Santo, e isso é muito bom de ler. Abra a tua Bíblia aí, irmãos, agora, em nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia, porque Jesus, o seu ministério foi aprovado. Eu disse o que, irmãos? Foi aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Mateus 3, 16 e 17. Eita glória a Deus. Mateus 3, 16 e 17. Eita glória a Deus. Eu não anotei aqui, mas é isso mesmo. É Mateus. Alguém para me acha, em nome de Jesus. É isso mesmo, né? Mateus 3, 16. Lê aí, pastor. Eita glória a Deus. Sendo Jesus batizado, olha aí, ó, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E disse o quê? E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eita glória a Deus! O Espírito Santo, com o símbolo de uma pomba, repousou sobre quem? Jesus. Aleluia! Ali estava aprovando o seu ministério na terra. Eita glória a Deus! Tem mais, irmãos. Para expulsar demônio tem que ser que nem Jesus. Se expulsa demônio é pelo Espírito Santo de Deus, falando o nome de Jesus. Aleluia! Você não se atreve a expulsar demônios sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Verdade. Porque Jesus, no ministério terreno, ele expulsou demônios pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pastor, me pode, então vamos para a Bíblia. Eita glória a Deus. Aleluia. Mateus 12, 28. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Ai, cala a
sangue, pode ir achando aí, Mateus 18, Mateus, isso mesmo. Mateus 12, 28. Eu me lembro, irmãos, né? Tava eu, mais uns três jovens, né? Tem uma moça de mocidade, quando a gente era adolescente, né? Participava da mocidade. E nós tudo, e tem jovem que é só Jesus na igreja, né? Nós tudo despreparados, sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí de repente os meninos estão colocando lá, colocou para nós assistir um negócio de selvagem, né? De animal selvagem, né? E aí teve um que começou a falar, eita, olha como um leão é feroz. Aí um foi inventar de falar, o diabo é bem assim, é que nem um leão, fica rugindo, é feroz. E os meninos falando de diabo, falando de diabo, falando de diabo. Aí tinha um que era mais amostrado ainda, e começou a falar de diabo, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei daquilo. Falei, rapaz, essa conversa aqui tá pesada. E aí de repente o jovem que estava do lado começou a babar. Eita, irmão, começou assim, nós num quarto fechado lá do jovem da igreja, né? Começou a babar, a retorcer. Aí chegou, parece que estava se achando demais. É mentira sua, você não está liberta ainda. Eita, irmão, o demônio falou isso. E nós sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Sabe o que o demônio falou? Eu vou sair porque eu quero, mas você está sem autoridade para poder expulsar. O demônio falou isso, irmão. Tá vendo, irmão? Porque para expulsar demônio, irmão, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa, né, usa o nome, mas o demônio sabe o que ele quer, né? Agora chega o Espírito Santo, te retire, Satanás. Sai daí agora para nunca mais voltar. Sai daí agora. Sai dessa casa onde. Aí outra coisa, irmão. Agora tem demônio, né, irmão? Não, eu vou sair, eu vou sair porque eu quero. Porque para expulsar demônios tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, meu Deus, olha, avançou. Jesus expulsou demônios cheio do Espírito Santo de Deus. Quem achou Mateus 12, 28? Leia aí, por favor. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Pelo que, irmã? Pelo Espírito de Deus. Pelo que, irmã? Pelo Espírito de Deus. É pelo nome de Maria? Não. É pelo nome de Pedro? Não. É pelo quê? Espírito de Deus. Olha aí, irmão. Aleluia! Pode continuar. Logo é chegado a vós o reino de Deus. Está vendo aí, irmãos? Aleluia! É Jesus que está falando, irmãos. Mas se eu expulso demônios, Jesus está falando pelo Espírito de Deus. Aleluia! Irmão, eita glória a Deus. Pode ficar tranquilo, irmão. Presta atenção na palavra. Eita glória a Deus. Aleluia. Tem que expulsar demônios pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele expulsou demônios através do Espírito Santo de Deus. Jesus venceu o diabo cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi conduzido ao deserto pela virtude do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele vence a tentação, o diabo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu já estou terminando. Jesus também, vai guardando aí, Jesus vai pregar pela virtude do Espírito Santo de Deus. Jesus só pregava pela virtude do Espírito Santo de Deus, porque Jesus andava pela virtude do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele vence o diabo, lá em Lucas 4, no verso 1 ao 13, Jesus vence o diabo. E depois que Jesus venceu o diabo, no capítulo 4, no versículo 14, a Bíblia diz que então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas a terra ao derredor. Aí lá vai Jesus pregando pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus chega na sinagoga, a Bíblia diz que dá oportunidade para Jesus e dá um pergaminho na mão de Jesus. Aí quando Jesus vai abrir o pergaminho, a Bíblia, presta atenção na palavra, irmão, fica tranquilo, não vai acontecer nada, deixa quem está lá fora, e te liga na palavra. Eita glória a Deus. Quando dá um pergaminho para
Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus vai falar para os discípulos dessa maneira: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador. O outro
silêncio. Eu que te dei um dom, te capacitei. Tu acha que não tem valor, mas tu tem um valor para mim. Eu que cuido da tua casa. Eu estou contigo. Essa peleja vai passar. E Deus vai te dar uma grande vitória. Aleluia, as palmas louvam o Senhor. Ô glória! Separei mais forte. Da glória. Aleluia, Jesus. Quem dá dom é o Espírito Santo. Quem dá dom à igreja é que a igreja é o Espírito. Quem dá o dom para a igreja é que a igreja. Dom de profecia, quem dá é o Espírito. Então, para nós encerrar, agora, só para provar na Bíblia, que o dom tem que ter na igreja. Aonde tem Espírito Santo, tem dom, irmão. Aonde tem Espírito Santo, tem igreja. Tem dom, repita comigo. Aonde tem o Espírito Santo, tem dons. Então eu te provo agora. E nós já encerra agora, prometo. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 10. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 10. Se você está procurando, eu vou esperar para nós ler juntos. Quem crê nessa noite que o Senhor vai derramar doce espiritual? Oh meu Deus, oh meu Pai. Minha vontade é ter todos os dons, mas de repente Deus não dá, né? Às vezes só dá só um, tem uns que Deus dá dois, dá três, né? Dá glória a Deus, mas se Deus só deu só um, né? Dê glória a Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Se Deus deu só um para tu e deu dois para o irmão, não fique com inveja do irmão, não. Fica com o teu donzinho aí. Faz a obra na casa de Deus, que Ele sabe. Ele dá a cada um conforme Ele quer. Coríntios 12, 4 ao 10 ao 11 diz assim, irmãos: ora, a diversidade de dons. Ao que, irmãos? Diversidade de dons. Então o que? Vários dons. Mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministros. Mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, sim. Mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Eita glória a Deus. Porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outra a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outro a verdade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eita glória a Deus. Pega o teu dom aí, irmão. Se contenta com ele e as palmas louvam ao Senhor. Deus abençoe. Oh glória. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Não perca, irmãos, culto de ensinamento para a glória de Deus, amém? Nós vamos dar, né, os avisos, né, aqui nessa noite para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra para a glória de Deus. Culto bom, culto que tem palavra. Aleluia, Jesus. Culto bom é culto que tem palavra.
Se você for num culto, só tem aquele mover, aquele reteté e não tem Bíblia e tu dizer que é bom porque tu não conhece Bíblia. Meu Deus. Jesus. Estou errado, irmãos? Né, pastor? Porque às vezes o pastor prega, o pastor tem um teólogo que falou, muitas vezes o pastor se prepara, lê a Bíblia e a palavra, mas o povo não recebe. Desse jeito, dessa maneira. Que o povo só quer mover, né? É. O culto é bom só se tiver. Meu Deus. Aleluia. Não é assim, irmão? Sem palavra, não é culto bom, não. Meu Jesus. Aleluia. Culto bom para mim é que tem Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não pode ter nenhum mover, irmão. Mas se o pastor ou o pregador pregou a Bíblia, para mim o culto foi bom. Amém, irmãos? Então os irmãos ficam com isso, irmão. Amém? Culto bom é culto que tem Bíblia. Culto que tem palavra. Amém? Deus abençoe a vida dos. Eu não sou contra mover, viu, irmão? Eu gosto de mover, ele no mover também. Mas eu só entro no mover se tiver Bíblia. Aleluia. Se não tiver Bíblia, eu não entro, não. Aleluia. Graças a Deus aqui, né? Domingo foi uma bênção, foi um mover de Deus. Teve Bíblia e teve palavra. Aleluia, Jesus, glória a Porque Deus. aqui não, aqui tem Bíblia. Nesse ministério tem Bíblia, tem palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém? Eu conheço um pastor aqui na junta, ele não tem Bíblia, ele olha, já eu com minha língua, então eu vou falar quem? Não prega nada, não tem Bíblia, não fala Bíblia para o povo, aí para enganar o povo, ele reúne o povo, fica inventando um monte de profecia. Profecia para um, profecia para outro, ainda faz live ainda. Então eu fico lá só vendo em casa, oh meu Deus, tem de misericórdia. Essa semana ele colocou todo mundo para orar, mas a mulher dele lá mexendo no celular, os irmãos tudo orando, e ele lá em pé, gravando a live. Senhor meu Deus, hipocrisia, irmãos. É coisa de fariseu. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui orando. Decreta, 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 decreta. Ok, irmão. Irmão, tá lá, eu vi. E os irmãozinhos tudo inocentes lá, irmão, orando, ele lá em pé. Eita, meu Deus não está nesse negócio não, viu, irmão? Deus não está nesse negócio não, irmão. Eu não proíbo os irmãos ir para ministério, mas os irmãos têm que falar aqui. Mas tem lugar aí que eu proíbo os irmãos ir. Porque nem todo lugar que diz que é casa de Deus não deve ir. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém, quer dizer, que Deus abençoe. Deus me repreendeu uma vez. Deus falou, não vá pregar em todo lugar. Só vá pregar onde eu te mandar. Que muitas das vezes não é para nós ir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quer dizer, nós vamos encerrar o culto. Quinta-feira, né, o primeiro dia da campanha, então os irmãos não percam, Isaías 43, né, do 16 ao 19, né, o Senhor fazendo novas coisas. Esse contexto está num contexto também de avivamento, o Senhor avivar a obra do Senhor, amém, irmãos? Amém. Então vem em nome do Senhor Jesus, quinta-feira em nome do Senhor Jesus, amanhã tem, né, a consagração das 8 às 9 para a glória de Deus, né? Sexta-feira, né, temos a saída, viu, irmãos? Né? Amém, Mateus? Está de pé? Pastor Geraldo está de pé? Amém. Nosso irmão Beto está de pé? Amém? A saída com as irmãs, amém? Em nome do Senhor Jesus, às 18h20 nós estaremos aqui, né, na porta da igreja, para nós estar indo para lá, amém, irmãos? Amém. Então as irmãs venham para a glória de Deus, né? E sábado, né, irmãos, né, é o segundo dia na campanha da casa da irmã Josiana, amém? Sábado, o segundo dia, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então, convido os irmãos a estar lá mais uma vez para nós glorificar e exaltar o nome de Deus, amém? Mais alguma vez, minha esposa? Segunda-feira não tem ensaio porque é feriado, né? Isso é verdade, né? É feriado, né? Em nome do Senhor Jesus, segunda que vem, não é isso? É dia. Vai ser Tiradentes, né? Então, amém. A consagração de manhã vai ter em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe a vida dos irmãos, né? Sábado pela tarde, não sei a hora, né? Nós vamos marcar para ir na casa da filha da irmã, ou da irmã Sônia, amém? Os obreiros aí que quiser ir, tiver disponível, e a minha esposa vai, né? A partir da tarde nós vamos lá fazer uma visita, e os obreiros que quiserem ir lá nos ajudar, fazer oração na casa, né, da Tamires, né? É a Sara, né? Tamires é a outra, né? É a Sara. Então estamos lá na casa da Sara, orando a Deus. Então os obreiros que quiserem, que tem obreiro que gosta, né, de ir na casa, de ir lá, eu convido você para nós estar fazendo a obra de Deus lá, em nome do Senhor Jesus, amém? E outro domingo aí, irmão, nós vamos lá na casa daquele irmão lá, que nós estávamos comentando o nome do Senhor Jesus, fazendo oração lá, vamos se glorificar. Meu irmão, vamos fazer a obra, vamos entrar em lá em Jesus.
Isso, domingo eu vou dar ceia geral para todos os irmãos, né? Vai ter, aí já dá Isso, os irmãos que faltaram por causa de doença, né? Irmã Sebastiana, né? Os demais irmãos que assim, né? Vão estar todo domingo aqui, então depois do culto, domingo da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E segunda-feira, nós aqui, as irmãs na consagração, nós escolhemos para segunda-feira cada um trazer um café para nós tomar no final da consagração. É mesmo, né? Que bênção. Aí as irmãs não esquecem. Vixe, é mesmo eu voltar, né? Ô, glória! Ah, então tá bom. Aí que eu vou estar mesmo. Vai ter café, vai ter bolo, aí que eu vou vir mesmo. É assim, mamãe? Quem tem crente que é assim. Se tem bolo, tá dentro, né, irmão? Churrasco nem se fala, né, irmão? Eita glória. Se aqui tivesse espaço, né? Foi, eita, irmão. Culto de ensinamento, terça-feira. Depois nós vamos subir para lá e vai ter um grande churrasco. Ô, glória! Aí, irmão. Aí ela tá aqui, viu, irmão? Ia vir neto, ia vir bisneto, ia vir tataraneto. E assim por aí vai, não é assim, irmão? Eita glória, vai lá seguir dando glória a Deus. Amém, irmãos? Eita glória. Hoje nós comemos o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmão? Ficamos de pé, vamos encerrar. Deus abençoe, irmãos. Amém? Irmão Beto orando a Deus, amém? Em nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu amo todos os irmãos, viu, irmãos? Eu amo todos os irmãos. Porque se eu não amar os irmãos, eu sou para o céu. E se você não me amar, também você não vai para o céu. Então, estamos com a conta fechada. Ô, glória. Começou aqui para o Senhor. Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, te adorando, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi pregada nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Pai Santo, Pai querido, abençoa, Pai, esse povo aqui da tua casa, Senhor, Pai. Despede cada um, Pai, debaixo da bênção, Pai. E dá, Pai, uma semana, Pai, de bênção e de paz para todos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que o amor de Deus, as misericórdias de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja hoje para todo sempre, com toda a igreja, e todo digam! Amém! Que a paz seja com Deus abençoe.